In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, na terça-feira daquela novena que vai da Ascensão do Senhor a Pentecostes, celebrando São Venâncio. É o 5º dia da nossa novena, de preparação para a vinda do Divino Espírito Santo. Podíamos compreender hoje o Espírito Santo como aquilo que ele mais ama ser. Isto é, o Espírito Santo é a alma da igreja. Habita na igreja como no seu templo. Isto. Essa é, sem dúvida, a mais forte característica do Espírito Santo. Ele vem para fazer a comunhão dos fiéis. E unir-os com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, da sua palavra e dos sacramentos que ele nos deixou. Esses, de fato, são os dons mais preciosos da igreja. A palavra de Jesus. Pregar, anunciar, testemunhar. É a loucura da pregação que faz a conversão da humanidade. Esta é a grande força do Divino Espírito Santo. Ele vem para dar a palavra da igreja, a pregação da igreja, aquela ressonância, aquela vibração no coração do que diz e do que ouve. Essa é a palavra da verdade de que Jesus dizia que o Espírito Santo haveria de custodiar. A pregação da Santa Igreja, por isso, é revestida da força divina, do vigor do Divino Espírito Santo, e penetra o coração, a alma, a vida, faz a transformação das pessoas, de pagãos em cristãos. Há que se pregar. Esse é o primeiro dom da igreja e ela não pode abrir mão disto. Tem que anunciar, tem que pregar a palavra da verdade. E tem que ser uma pregação íntegra, como deve ser íntegra a fé que suscita. A pregação vem para suscitar a fé católica. E a fé católica é íntegra, é inteira. Ela engloba toda a realidade, seja a divina, todo o mistério de Deus, que é revelado, que agora é transparente aos homens. A palavra que o Espírito nos dá a pronunciar é Deus. É Jesus Cristo. Jesus é a palavra, é o Logos divino. É o entendimento de Deus. Agora conhecemos, diz Filipe a Jesus, agora conhecemos que nos fala abertamente, que diz toda a verdade, que então, sim, a palavra vem revelar-nos a Deus, mas vem revelar, como gostava de dizer João Paulo II, né? Mas vem revelar também
toda a outra realidade vem. Primeiro o homem, revelar o homem ao próprio homem. É a palavra que nos revela quem somos. É a palavra de Deus e, sobretudo, no confronto diante de Deus, diante do Espírito Santo, é que nós nos compreendemos a nós mesmos. E conhecemos toda a nossa fraqueza de criatura, decaída, a graça de quem se abre e pede, clama e recebe da abundância do Espírito para a elevação do homem. Então, é no Espírito Santo que nós vamos desvelar-nos a nós mesmos, conhecermos. Quem quiser conhecer o homem, não iluminado pelo Espírito Santo, conhecerá uma mentira, uma falácia. Um super-homem que não existe. Ou então se entregará de qualquer forma chegará a isto, sem o Espírito Santo, o homem, ou vira esta falácia do super-homem, ou vira a outra falácia, na qual tudo redunda também, que é a do níquel, do nada, da filosofia humanista, niquilista, que nós vivemos nos últimos tempos. Então, é o Espírito Santo que revela o homem ao homem. Mas também revela ao homem todas as outras realidades. E é aqui que se tem que entender, superada toda luta, contradição que possa haver entre ciência e teologia e Deus. Mas tudo veio de Deus, não pode haver oposição entre ciência, entre a realidade científica, a realidade e Deus. E nesse mais profundo de toda essa realidade, seja a micro, seja a macro universal, sem abordar isto a partir do Divino Espírito, sem ser conduzido nesse conhecimento, nessa pesquisa pelo Divino Espírito Santo. É, de fato, o Espírito Santo que vai, ao final, revelar que tudo isto, toda a realidade, repousa sobre a palavra. Que a palavra é o fundamento de toda ciência e de toda realidade. E essa palavra é o Verbo eterno de Deus. Então, o homem fica no micro procurando, sei lá, conhecer a mais íntima parcela do átomo da realidade e não está procurando isto na palavra. Não achará nada. E aquilo que encontrar, usará para o mal, para a destruição. Ao fim de toda essa realidade está a luz divina. E também quando for pesquisar o macro, encontrará apenas o vazio, se não estiver em busca de Deus. Aquele que comporta, que traz no seu seio todo o universo. O homem se perderá numa pesquisa
vazia, porque não atingirá nunca, jamais a totalidade da realidade. Nunca. Senão, como que antecipá-la à posse de Deus, aquele que contém toda a realidade. Então, sim, este é o primeiro dom da igreja, que a igreja recebe, a palavra, a pregação. E o outro grande dom são os sacramentos. Os sacramentos da comunhão com Deus. Os sacramentos no qual o homem, e através do homem, toda a realidade chega à comunhão com Deus. Claro, falamos de todos os sacramentos, mas sobressai a Santíssima Eucaristia, sem dúvida, onde nós alcançamos e alcança também toda a realidade material, científica, enfim, a plena comunhão da Eucaristia. É somente da posse dos sacramentos sobrenaturalmente possuídos, no Espírito Santo possuídos, não fazer do sacramento aquilo que muita teologia quis fazer, isto é, reduzir o sacramento a qualquer lembrança, reduzir o sacramento a qualquer realidade física e material. A gente viu isso na Sagrada Teologia. Não, mas aquela sacramento verdadeiro, onde a parte com a realidade física e humana está a realidade divina. É a outra e a maior parte, aquela parte que de fato interessa, a realidade divina. Porque é para Deus que nos coloca em comunhão os sacramentos. Uns com os outros, com certeza, na caridade. Com a própria realidade material, com certeza, ao iluminar a nossa inteligência. Mas para conduzir tudo isso a Deus. Senão essa caridade se torna uma filantropia. E a filantropia não é outra coisa senão a instrumentalização de uma falsa caridade para o próprio bem, para o próprio egoísmo. Ou então se transforma isso numa força destrutiva, onde o homem usa a própria materialidade sem o Espírito de Deus para fazer o mal ao homem, escravizar o homem, matar o homem. Então, caríssimos, é o sacramento católico, aquele que comunica o Espírito Santo de Deus e que dá a comunhão com Deus. Este é o sacramento que tanto faz a salvação do homem. É o sacramento que faz a salvação do homem. Então, o Espírito Santo, de fato, está na Igreja Católica, na sua fé íntegra, na sua esperança real, na sua caridade efetiva, que nos comunicam a palavra e os sacramentos. Peçamos a Deus nosso Senhor que nos ajude, porque hoje vivemos um tempo em que tudo isto já não é mais realidade na contra-igreja. Na contra-igreja isso já não é mais realidade. Mas nós somos a igreja remanescente justamente para
não desprezar os dons de Deus, as graças, os carismas de Deus que o Espírito Santo nos traz. E derrame, Deus, o Espírito Santo abundantemente em nós, para que a palavra seja preservada, a palavra da verdade íntegra da fé seja transmitida aos homens. E os sacramentos, aqueles que colocam de fato em comunhão uns com os outros, com toda a realidade, mas sobretudo com Deus, esses sacramentos sejam vividos por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.